Bom dia, pessoal. Estamos aí iniciando a aula de ligações químicas. Primeiro vamos ver aqui por que os átomos se ligam uns com os outros. Qual a finalidade da ligação? Bom, a gente sabe que nós temos lá, quando estudou tabela, né, os gases nobres. Os gases nobres já têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que é 2. Então, a tendência dos átomos é adquirir 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar. Isso é o que diz a teoria do octeto. Então, a ligação iônica ela vai acontecer entre um elemento que quer perder elétron. Quem que perde elétron? Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons. Se ele vai perder, tem que ter alguém para ganhar esse elétron. Então, vai se combinar com o metal perde elétrons. Quem tem 1, 2, 3. O não metal ganha elétrons, até ficar com 8. Então, vamos ver como é que acontece. Olha o termo iônica. Acontece entre íons. Então, vamos falar aqui do íon estável. Vou dar um exemplo para vocês do íon estável. Por exemplo, vou pegar lá alumínio 13. Alumínio com 13 elétrons. 13 prótons, 13 elétrons. Qual o íon estável do alumínio? Então, vou distribuir lá para saber a camada de valência dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, o alumínio tem na sua camada de valência, vamos ver aqui, ó. Na primeira ele tem 1, na segunda ele tem 8, na terceira ele tem 3. Então, tem 3 elétrons de valência, o alumínio. Então, para ele ficar estável, veja a camada imediatamente abaixo, esta, 6 mais 2, 8. Na primeira ele tem 2. Então, se o alumínio perder esses 3 elétrons, ele fica com 8. Então, o íon estável do alumínio, o íon estável, é o Al3+. Ele tem que perder esses 3 para ficar com 8. Esse é o íon estável do alumínio. Vamos, por exemplo, lá, o íon estável do oxigênio, O8. Vamos distribuir o O8. 1s2, 2s2, 2p4. Isso, 8. Então, o oxigênio tem 2 na primeira, 6 na segunda. Então, para ele se estabilizar, precisa ganhar 2 elétrons. Precisa ganhar 2 elétrons para virar o íon estável. Aí ele fica com 2 e 8. Então, o íon estável dele é o O2-. Ganhou 2 elétrons, ficou estável. O2-. Então, este aqui, quem vai perder é o metal. Quem vai ganhar é o não metal. Então, a ligação iônica ocorre entre um metal e não metal. Metal
perde todos da camada de valência. Todos os elétrons da camada de valência, que é a última. Não metal ganha até ficar com 8. Ganha até atingir 8. Vocês lembram lá de tabela que metal está do lado esquerdo, não metal do lado direito. Quanto mais distante na tabela, mais iônica a ligação. Tá? Quanto mais para a esquerda e mais para a direita, por exemplo, pega o Na lá, metal alcalino, com o Cl lá do lado direito. É uma ligação muito iônica. Quanto mais distante, mais iônica. Como que eu faço a ligação? Vou pegar esses dois exemplos que eu fiz aqui. Vou pegar o Al3+, e vou combinar com o O2-. Porque o alumínio, para ficar completo, para ficar estável, ele precisa perder 3. E o oxigênio, para ficar estável, precisa ganhar 2. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos inverter aqui, ó. Este 3 eu vou descer aqui, este 2 eu vou descer aqui. Então a fórmula do composto formado vai ser Al2O3. Tá aí a fórmula do composto iônico. Isso aí é um jeito de perguntar. Eu posso dar o número atômico, você distribui e vê quantos tem na última. Posso dizer assim: tem um elemento A alcalino terroso. O elemento A alcalino terroso. Se combinando com o elemento B, calcogênio. Aí você deve lembrar lá de tabela. Alcalino terroso tem quantos na última? 2. Se ele tem 2, ele tem que perder os 2. Então o íon estável do elemento A é o A2+. O B é calcogênio. Calcogênio, vocês lembram lá de tabela, ele tem na última 6 elétrons. Então lhe falta 2. Então é 2-. Aí vamos inverter. Este 2 desce para cá, este 2 desce para cá. Então, só que tem o seguinte: quando possível, devemos simplificar os índices. Quando possível, tem que simplificar. Simplificar os índices. Quer dizer, aqui ficaria A2B2, que na verdade vai ser AB a fórmula, porque simplifiquei e dividi tudo por 2. Tá? Então, quando possível, temos que simplificar os índices. Vou falar de propriedades. Dos compostos iônicos. Compostos formados por esse tipo de ligação. Propriedades. Então, primeira coisa,
eles apresentam o chamado retículo cristalino iônico. Apresentam o retículo cristalino iônico. O que é o retículo cristalino iônico? Por exemplo, lá no composto NaCl, então fica assim, eu tenho um Na+, um Cl-, Na+, Cl-, representando o Cl aqui por uma bolinha laranja. Depois lá embaixo, Cl-, Na+, Cl- Na+. Depois começa Na+, Cl-, Na+, Cl-. Então, íons muito presos. Íons muito presos. Isso faz com que os compostos iônicos tenham pontos de fusão e ebulição muito elevados, todos para cima de 500 graus. Apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Se o ponto de fusão é elevado, o que vai acontecer? Serão sólidos a temperatura ambiente, sempre. Então, por isso, são sólidos à temperatura ambiente. Esses pontos de fusão e ebulição, todos acima de 500 graus. No caso do sal, que eu citei aqui, o NaCl, né? Esse ponto de fusão é em torno de 800 graus para derreter um sal. Veja você, se eu vou derreter um sal na panela de alumínio, o ponto de fusão do alumínio é 600. Do sal, 803 graus, muito mais elevado que o da panela. Outra característica importante dos compostos iônicos é aspecto cristalino. Lembra do sal? Como é que é o sal? Cristalzinhos, né? Então, todos os compostos iônicos têm aspecto cristalino, formato de cristais. A maioria dissolve bem na água. Já perceberam como o sal tem facilidade de dissolver na água? Dias chuvosos, ele fica tudo úmido, absorve água com facilidade. Então, dissolvem facilmente na água. Tem pequenas exceções, então vou colocar aqui, ó, a maioria. Agora eu vou falar com respeito à condutividade elétrica. Se eu pegar um fio, ponho lá dentro do pote de sal, enfio o dedo lá no sal, não vou tomar choque. Então eles, quando sólidos, apesar de terem íons, eles não conduzem corrente elétrica, porque os íons estão muito presos. Para haver condutividade, os íons têm que ter movimentação, têm que ter liberdade, têm que ser livres. Então, no estado sólido, não conduzem
corrente elétrica. Agora, se eu pegar e colocar em água, aí o que acontece? Eu disse, ele é solúvel. A água vai entrar por esses vãozinhos aqui, ó, e vai liberar os íons. Vou ter íons livres. Então ele vai conduzir. Então, em água, dissociam íons livres, então conduzem. Outra forma de conduzir, se eu pegar e derreter eles, vou gastar a temperatura alta, mas eu vou dar liberdade aos íons. Então, no estado fundido, também conduzem. O que é estado fundido? Derretido. Conduzem. Vamos fazer exercícios. Uma outra, antes do exercício, outra propriedade que eu posso falar aí, que depois eu vou falar dos metais. O metal, se você martelar ele, martelar, ele vai achatando. Por exemplo, pensa num cristal de sal grosso. Você martela ele, o que acontece? Espatifa, né? Então, ao impacto, eles são quebradiços. Ao impacto. Se eu martelar, ele espatifa. Então vamos lá, exercícios. Um produto polivitamínico contém em sua composição os seguintes íons: cátion, potássio, cátion ferro 2+, cátion crômio, cátion cloro. Vários íons aí. E aí ele pediu para você fazer a fórmula do iodeto de potássio. Sabendo que os compostos iônicos são resultantes da combinação de cátions e ânions, formando substâncias que a carga total é igual a zero, escreva as fórmulas dos compostos iônicos a seguir. Então vamos lá. Vamos fazer a fórmula do iodeto de potássio. Uma recomendação: quando você vai montar a fórmula, o cátion em primeiro lugar, o ânion em segundo lugar. Vocês viram lá quando ele apresentou para vocês os íons, que o potássio é o K+, então ele vai em primeiro lugar. K+, 1+. O iodeto mostrou lá que é o I, 1-. Então,
Desce um aqui, desce um aqui. Índice 1 não se coloca. Então a fórmula vai ficar KI. Levei um escorregão e KI. Letra B. Iodeto de ferro 2. Então, o cátion é o ferro 2, é o ferro 2+. Fe 2+. O ânion é o iodeto, o I 1-. Então, vai descer um aqui, um não põe, 2 desce aqui. Então, vai ficar Fe e 2. Letra C. Cloreto de crômio 3. Cloreto de crômio 3. Então, crômio 3 quer dizer que é o Cr 3+. O cloreto é o Cl 1-. Então vai ficar esse 3 desce aqui, este 1 desce lá. Cr, Cl3. Sulfato de potássio. Sulfato de potássio. O sulfato é o SO4 2-. O potássio é o K1+. Então o K 1+ e o SO4 2-. Então este 2 vai descer lá no K, vai ficar K2, e aqui eu colocaria um parênteses e colocaria um do lado de fora, só que índice 1, como a gente já combinou, não coloca. Letra E, sulfato de ferro 2. Sulfato de ferro 2. Então, o Fe2+, Fe2+, e o sulfato 2-. SO4 2-. Então, vai simplificar. Índices iguais, ficaria Fe2, SO4 2. Como eu disse lá, tem que simplificar. Então vai ficar Fe, SO4, só. E letra F, óxido de crômio 3. Óxido de crômio 3. Isso. Então, o Cr 3+ com o O 2-. Então, vai ficar Cr2O3. Esse 2 veio para cá, esse 3 veio para cá. Eu estou achando necessidade de colocar um extra aqui. Vou colocar lá, por exemplo, vamos fazer letra G, um extra, sulfato de alumínio. Esse extra é essencial aí.
Então o alumínio acabamos de ver que a carguinha dele é 3+. Então Al 3+. O sulfato acabamos de ver que é o SO4 2-. Então, Al, este 2 desce no Al, inverteu. E aí esse 3 vai descer no SO4. Eu coloquei esse exemplo justamente para mostrar isso. Que quando você tem um ânion poliatômico, eu tenho que colocar um parênteses para poder descer o 3 lá, ó. Tá? Quando é o ânion poliatômico, você coloca o parênteses. Segundo, né? A seguir temos alguns elementos do segundo e terceiro períodos da tabela periódica. A combinação dos elementos mostrados 2 a 2 forma 4 compostos iônicos. Com esses dados, escreva a fórmula dos compostos pela combinação sódio e flúor. Então, 2. Temos lá Na, que é alcalino. Se ele é alcalino, o que é a carga dele? Alcalino. 1+. É para combinar com o flúor. Flúor, halogênio. Você está vendo aí na tabelinha, né, que o flúor está na família 17. 17 tem 7. Falta 1 para 8. Então a carga dele é 1-. Então eu vou combinar o Na 1+ com o F 1-. Este aqui é 1+, este aqui é 1-. Então a fórmula vai ficar NaF. Depois pediu para fazer sódio e oxigênio. Na, que vimos que é 1+. Oxigênio, vimos agora há pouco aí, ó, é 2-. E aqui você pode ver na tabelinha lá que o oxigênio é família 16. Para 8 falta 6, para 8 falta 2. Então o oxigênio é 2-. Tá? O Na você está vendo que está na família 1. Quem é a família 1 é 1+. Este é 1+, este é 2-. Então vai ficar Na2O. Certo? Depois pediu para fazer magnésio e flúor. Magnésio. Família do magnésio, olha lá, família 2. Se ele é família 2, ele é 2+. Flúor é família 17. 7 para 8 falta 1. Então é 1-. Então, invertendo aqui. Este 1 vem para cá, não põe. Este 2 vem para cá. MgF2. E por último, magnésio, que é a família 2. Então é 2+. Oxigênio, família 16. 6 para 8 falta 2. Então é 2-. Simplifiquei. Então vai ficar NgO. Dividi tudo por 2, deu MgO. Terceiro, os compostos iônicos no nosso dia a dia são utilizados em várias maneiras. Observe a tabela a seguir. Flúor tem número atômico 9. O fluoreto está presente nos cremes dentais para evitar a formação de cáries. Alumínio, número atômico 13, faz parte da bauxita, o minério do alumínio. Enxofre 16. E o íon sulfeto, responsável pelo escurecimento de objetos de prata. Protege o anel, protege a pulseira de prata. Cálcio 20. O íon cálcio está presente nos ossos. Escreva a fórmula dos compostos resultantes
escreva a fórmula dos compostos resultantes da combinação entre Ca e F. Então, Ca20. Então, supondo que eu não tenha uma tabela à mão, para eu saber quantos elétrons ele tem, eu tenho que distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Deixa eu fazer para baixo que não vai caber ali. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então o cálcio tem 2, 8, 8 e 2. Para ele ficar estável, ele precisa perder esses dois para ficar com 8. Então ele é o Ca2+. E aí, para combinar ele com o F9. F9. Então, vamos distribuir os 9. 1s2, 2s2, 2p5. Então, o flúor tem 2 e 7. Então, para ele ficar estável, ele tem que fazer o íon, o ânion, F1-. Então, eu vou juntar aqui o Ca2+ com o F1-. Inverteu, ficou CaF2. B. Al e S. B. O Al13 fizemos já agora há pouco. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então ele tem na camada de valência, na primeira ele tem 2, na segunda tem 8, na terceira ele tem 3. Então ele é o Al3+. Vamos combinar com o S16. S16. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então ele tem 2, 8 e 6. Então ele é o S. 6 para 2, falta 8. Então ele é o S2-. Então eu vou pegar lá o Al3+ com o S2-. Invertendo aí, vai ficar Al2, S3. Quarto, em um composto iônico, os íons se organizam de modo a maximizar a atração entre os íons de carga de sinais opostos e minimizar a repulsão entre os íons de mesmo sinal. A estrutura formada é uma rede retículo organizado cristalino de íons. Daí o nome retículo cristalino iônico. Observe a representação genérica da estrutura microscópica de um composto iônico, retículo cristalino iônico, e responda às questões a seguir. Que estado físico essa estrutura sugere? Bom, a gente disse que todo composto iônico é sólido porque os íons estão muito presos. Então, esse aqui é o 4. Letra A, sólido. Característica de compostos iônicos sólidos. Os compostos iônicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Observe a representação esquemática da fusão do composto iônico
elabora uma explicação para esta propriedade. Por que que composto iônico tem alto ponto de fusão? B. Devido à forte atração entre os íons. A forte força de atração entre os íons. Letra C. De modo simplificado, podemos definir corrente elétrica como fluxo ordenado de cargas. Logo, as condições básicas para que uma substância conduza corrente elétrica são a existência de cargas e a capacidade de movimentação. Como eu disse, os íons têm que se movimentar. Fluxo dessas cargas. Em um composto iônico, cargas é o que não faltam. Ele é constituído de cátions e ânions. Entretanto, é um fato experimental que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Por quê? Já falamos aí hoje, porque os íons estão presos no retículo cristalino. Porque os íons estão fortemente presos no retículo cristalino iônico. Então, íons fortemente unidos lá no retículo cristalino iônico. D. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando estão fundidos no estado líquido e quando estão dissolvidos em água. Observe o esquema a seguir e elabore a justificativa para essas constatações. Então, por quê? Porque em água os íons são liberados. Podem se movimentar, né? Movimentar com facilidade. Tem aquela história, né? O cara morava no sobrado, no andar de cima, passava um fio de alta tensão em frente à janela. O cara resolveu à noite fazer xixi pela janela. Acertou o xixi na fio de alta tensão e morreu eletrocutado, né? Quinto, observe o rótulo da embalagem. Sal líquido, um frasco de sal líquido. O que está incorreto nessa embalagem? Então, o que está incorreto é que compostos iônicos como NaCl são sólidos à temperatura ambiente. Então, compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Então, o que você pode ter nesse frasco aí é sal dissolvido em água. Isso é o sal líquido que nós temos aí dentro. Por hoje é só.